Muito obrigado, Vanessa. Bom, olá pessoal. Bom, meu nome é Luiz, eu sou aluno de Sistemas de Informação, ou ex-aluno. A minha carreira foi desde quando eu entrei na faculdade, então vocês vão ver que durante eu começar a contar um pouquinho sobre mim, vocês vão ver um pouco de coisas relacionadas à Unifei, ou ao laboratório que eu estudei e trabalhei, enfim. Vocês vão entender ao longo da apresentação. Hoje em dia eu trabalho na Red Hat, que é a Chapa Vermelha, a maior empresa de Linux do mundo. Foi comprada pela IBM faz uns 5 anos, eu acho. E, bom, eu espero que vocês se sintam vontade de só me interromper a qualquer momento se não der para ver alguma coisa. Se alguma coisa for muito gritante e não fizer sentido, pode me interromper. Eu tento imediatamente corrigir, editar o slide, algo do tipo. Falando um pouquinho sobre mim, eu fiz o colégio da Embraer, então se tem alguém aqui do Juarez Vanderlei, bom, eu estudei lá também, em São José dos Campos. E depois eu vim para cá, na Unifei, e fiz sistema de informação e eu me formei quase no limite de tempo, então, e o laboratório foi muito importante para mim. Eu vou falar bastante disso, então eu espero que vocês consigam entender a minha, eu não ia falar paixão, mas é muito mais sentido de, eu acho que foi ao mesmo tempo muleta, porque eu acho que eu não teria aguentado se não fosse o laboratório. É difícil formar, então, enfim, vocês vão ver que isso foi muito importante para mim. Eu vou falar também do projeto Open Source, no geral. O CECAM para mim foi muito importante. Eu vou falar sobre o que ele é, o que foi feito em relação a isso. E depois só dar um breve geral do que foi na Red Hat. Então, enfim, eu estudei no Juarez. Eu dormia durante as 10 aulas de período integral. E na Unifei eu dormia durante as aulas e durante o laboratório também. A Melissa já me viu dormindo sentado no chão, deitado no chão. Mas falando sério, eu sou meio viciado em trabalho, eu estudo pra caramba, eu trabalho pra caramba. Então, a galera me vê dormindo, mas sabe também que eu fico varando madrugada estudando, trabalhando. Então, não estou recomendando dormir, tá? Pelo contrário, eu queria ficar acordado, só não consegui. Bom, laboratório de dados. Bom, essas são pessoas que trabalharam comigo. Na época eu queria ter foto do Jonas e do Flávio, mas não deu para editar e colocar as coisas agora, então me desculpa. Eu adoro vocês. Bom, Bárbara vocês devem reconhecer. O Anderson, eu não sei se vocês conhecem, mas, bom, ele foi minha dupla que foi muito importante durante o processo de começar a crescer minha carreira do lado de infraestrutura, que é o que eu trabalho hoje. Eu participei de vários eventos, tipo o Google Developer Group. Então, bom, tem uma galera aqui da Unifei da época. E agora eu estou na Red Hat. Então, da esquerda ali são os ícones fofos dos projetos upstream que a gente trabalha, que é tipo a versão open source. E do lado direito é a versão que eu tenho que me apresentar para os clientes, porque tem que ser um pouco mais sério. E agora a gente começa para valer. Como criar uma aplicação, um Hello World em Python, como configurar uma IDE, como configurar o linter para verificar estaticamente se está tudo certo, criar testes, fazer build de imagem de container. A parte CI/CD eu vou pular, a menos que sobre tempo. Eu acho que não vai dar tempo. E a parte depois de release, pegar essa imagem de container e enviar para o Quay.io, equivalente ao Docker Hub, para quem já trabalha com Docker. E depois eu fazer o deploy disso no OpenShift, usando serverless. Tá, o que você pode esperar? Isso é uma apresentação bem curta, então, quer dizer, é longa para uma apresentação, mas é curta para um mini curso. Então, eu vou só dar uma visão geral, eu vou fazer exemplos práticos dessas coisas, mas não esperem conceitos aprofundados, não esperem qualquer tipo de detalhe, não esperem boas práticas, eu vou fazer tudo errado aqui. Aplicação web em Python. Eu não sei se vocês manjam de como que funciona a linguagem, mas Python não é exatamente a linguagem. Você tem as PEPs, que são as especificações, então é um monte de documento que fala, isso aqui é linguagem, e qualquer um pode implementar. E a gente tem as versões oficiais disso, que em geral só tem essa versão mesmo, mas para algumas outras, tipo, tem gente que resolve, não, eu sei fazer melhor, o cara faz um novo projeto para implementar os mesmos documentos. Então, você vai ter documento para especificar o que é um sistema de log, o que é o sistema de pacote, e por aí vai. Esse requirements.txt, você tem variações dele. Você tem, por exemplo, para quem quer pegar coisa mais avançada, tem o Poetry, por exemplo, que é maneira muito melhor hoje em dia de trabalhar com versionamento de dependências em Python, mas é muito complicado. Eu vou ser old school, vou pegar o jeito mais simples. Então vamos lá. Essa pasta Vend aqui não deveria existir. E eu vou deixar ela aqui porque isso aqui é uma apresentação que não pode dar problema de internet.
Então, se eu falhar a instalação de algum pacote, já era. Então, para não ter esse tipo de problema, eu já instalei tudo aqui, então o meu pip install vai só funcionar, eu espero. Famosas últimas palavras, né? Só vai funcionar. Então, tá. Vou colocar aqui Fast API. Esse daqui é o PyCharm. Eu estou usando a versão Community, então é de graça. Então, vocês podem baixar e usar. A ferramenta, cara, é uma das melhores do mercado. Então, você pode ver que eu estou usando a minha apresentação escrevendo no VS Code. Eu estou escrevendo código no PyCharm. Enfim, não tem preferências por IDE. Só estou mostrando alternativas. O PyCharm da JetBrains é excelente. Eu gosto pra caramba. Então, beleza. Aqui, requirements.txt, eu quero instalar essa biblioteca. Para isso, eu tenho que criar um virtual environment. E para criar o virtual environment, eu posso rodar Python, no caso, colocar o Python 3 só para ter certeza que ele vai pegar o certo, mvenv e o nome do venv. Se eu apertar Enter, tá? Então, vamos automatizar esse processo. Esse arquivo chamado main.py, vamos preencher ele. É só copiar e colar mesmo, porque eu estou pegando um Hello World da própria documentação do FastAPI. Então, é só copia e cola daqui, e eu queria só executar essa aplicação. E, bom, eu tenho essa minha aplicação em Python, e eu tenho esse aqui, arquivo de dependência. Então, como é que eu instalo isso daqui? Tipo, o que são as minhas dependências? Se eu for no Makefile, eu consigo especificar algumas automações. Então, em vez de você ficar escrevendo o mesmo comando de novo, você pode ter algo como o Makefile que vai fazer essas coisas para você. Então, por exemplo, se eu escrever makevenv, ele vai falar que já está atualizado porque esse venv já existe, que é essa pasta em si. Mas se ele não existisse, ele ia executar esses comandos para mim. Então, ele ia primeiro criar o virtual environment, da mesma maneira que eu tinha criado aqui, e depois ele já atualiza bibliotecas comuns, tipo o pip e o setup tools, e depois instala todas as dependências. Então, esse é o mínimo se você quiser trabalhar com Python. Então, se você já sabe Python, provavelmente foi redundante o que eu apresentei. Mas isso aqui vai ser a nossa referência para a gente criar uma aplicação. Então, dado que a gente tem essa aplicação, esse simples Hello World, eu vou depois executar ele. Mas esse aqui é o mínimo do mínimo para você ter a aplicação rodando. Então, beleza. Agora vamos pensar... Ok, se escrevi isso aqui no bloco de notas, como é que eu configuro a minha IDE para trabalhar do jeito que eu fico mais confortável? Se você estiver migrando de outra IDE, você pode sempre ter o keybind associado com a IDE que você está acostumado. Então, se você, por algum motivo, gosta de sofrer e usar o Vim, você pode vir aqui e baixar, tipo, em plugins, você pode instalar a dependência do Vim. E todos os hotkeys você consegue usar através do JetBrains com o Vim. Então, por exemplo, se quiser pular para algum arquivo, se quiser fechar um arquivo com o W para escrever, depois o Q para sair e por aí vai, você pode. E a mesma coisa vale para você ter integração com, no caso do PyCharm, com o Virtual Environment. Então, por exemplo, aqui no canto inferior, aqui você pode ver que eu tenho dois Pythons. Eu tenho o Python do sistema e eu tenho o Python dessa pasta aqui, que é o do venv. Por que isso é importante? Se eu abrir um novo terminal aqui, e eu colocar o which Python, então que Python que é esse? Ele vai falar que é o Python dentro do venv. Isso quer dizer que tudo que eu instalar de dependência fica aqui dentro. Então, se eu olhar o tamanho dessa pasta, aqui, ó. Então, baixar isso durante a apresentação com um monte de arquivo, talvez não seja uma boa ideia. Então, é isso. Esse aqui é o básico do básico de um Hello World de Python. E esse aqui vai ser o que eu vou usar como exemplo para o resto. Então, a parte de container, o build de container, vai ser com base nesse venv, com as dependências que a gente vai criar em tempo real, e esse makefile que vai conter todas as automações. Então, vou começar a preencher o makefile para ter todos os comandos que precisa para construir a aplicação. Antes da gente continuar, só o recap então do que foi falado. Foram criados 3 arquivos. Esse main.py aqui eu só copiei da documentação, Ctrl+C, Ctrl+V. Diga? Explica o porquê do venv. Ok. É importante não sujar seu computador e não quebrar o seu computador. Muito obrigado, Flávio, você tem razão. Então, por exemplo, na hora que eu rodar o pip e começar a instalar a biblioteca, ela vai ficar disponível em todo o sistema. Digamos que o seu computador, por algum motivo, tem uma biblioteca usada a nível de usuário, que ela funciona no seu teclado, por exemplo. Se você quebra isso, o teclado não funciona direito. Então, dependendo do tipo de coisa que você está rodando, que depende de Python, e o do teclado é um exemplo real, porque eu tenho uma aplicação de Linux que é para poder usar aquelas frescuradas do Logitech, de coisa gamer.
é tudo em Python. E se eu atualizar, ele quebra do usuário, mas aí é culpa dos caras de não usar o env lá, né? Mas enfim, aí eles usam a biblioteca do sistema. Se eu atualizar, ele quebra as configurações do meu teclado. Então, ter um virtual environment é importante para você isolar suas dependências em Python. Tudo que estiver lá dentro não quebra a nível de usuário, a nível de sistema. Então, é isso. Muito obrigado pela pergunta. Então, isso, main.py, o makefile e o requirements.txt. Então, esses foram os 3 arquivos. O requirements é só o nome da dependência. Se você quiser saber de onde isso aqui veio, é só você escrever pipe, colocar pip, mais fácil, pip fast API. E, bom, tudo vem desse repositório aqui chamado pipe. Então, é pip install fast API, ele baixa daqui. Beleza, então, continuar. Qualidade de software. É importante se preocupar com qualidade de software. E eu falo isso para valer. Então, seria triste se tivesse um bug, por exemplo, que apagasse a pasta do seu usuário. Tipo, todos os seus arquivos. Tudo que você não comitou na apresentação que você ia fazer no dia seguinte. Só que, se você não testar, nada vai dar problema. Nada vai quebrar se você não escrever o teste. Então, parece uma ideia genial. Então, você conhecem a Valve, que faz uns joguinhos tipo Half-Life 2, porque o 3 nunca tem, coisa do tipo? Bom, eles tinham um bug, no caso do Linux, que se o cara tentasse forçar a desinstalar as coisas na mão, apagar o diretório e tentar abrir a Steam de novo, a Steam apagava tudo do sistema do usuário, todos os arquivos. O controle não ligava mais, não tinha mais nada lá dentro. Então, é um negócio meio sério. Esse commit virou meme, então, aliás, os commits de correção e a issue em si, cara, aqui, 266 comentários. Enfim, virou meme na internet porque, enfim, a Valve deletou a pasta de todo mundo que tentou apagar a pasta na mão. Tipo, você apagava a Steam, não, você não pode ter mais nada no seu computador. Então, beleza. É bom testar. Eu vou começar falando de linter, que é um teste mais estático, não é nada tão crítico. Então, eu vou falar do Roof, que ele é mais novo, bem mais rápido. E é só para variar. Se você conhece outras soluções para linter, tudo bem, não tenho preferência. É só para mostrar um diferente. Então, aqui no Requirements, vou colocar o Roof. Toda vez que a gente faz isso, que a gente coloca uma coisa nova, a gente tem que rodar o pip, install e o nome do arquivo. Então, traço R para colocar o requirement file e depois requirements.txt. E beleza, instalou. Então, agora tem o Fast API e o Roof disponível. Com isso, eu posso só copiar de novo esse pedaço aqui, que ele vai ser responsável por fazer o linter. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Se eu rodar make lint, ele só vai verificar se está tudo certo. Tem algum erro grosseiro, algum problema crítico ali. Se não tiver, está tudo bem. Então, por exemplo, aqui, se eu colocasse, sei lá, colocar um A a mais, que agora ele está quebrado, se eu rodar o lint, ele encontrou um erro. Então, é importante ter isso daqui, por exemplo, antes de você commitar. Pelo menos verifica, antes de você enviar para um repositório de código, se o linter mais básico passa. É importante. Você tem uma coisa que se chama pre-commit. Eu não vou ao escopo disso aqui, mas toda vez que você escreve git commit alguma coisa, ele vai rodar um hook, um gancho, né? Que é simplesmente toda vez que você roda esse comando, ele roda outro script. Então ele só verifica, cara, você tem um erro grotesco ali, tipo, você só esbarrou numa tecla no teclado e crashou tudo. Então é importante. Você pode colocar mais tipo de teste no pre-commit, mas, enfim, um desses daqui já ajuda pra caramba. É bem comum você pegar, tipo, um PR, que o cara, tipo, escreveu 200 mil linhas e tem, tipo, erro assim, que, cara, beleza, mas pelo menos roda o linter, sabe? E o outro é o FMT, que é de format. Eu usei esse nome porque é o que a HashiCorp usa para as coisas deles. Então, se vocês já usaram o Terraform, não sei se alguém já usou, ele tem o FMT, então o Go também, né? Se alguém já mexeu com Go. Eu só usei o mesmo nome. Então, o que ele faz é formatar. Então, olha o que vai acontecer. Se eu rodar aqui make FMT, ele formata com um certo padrão. E a minha opinião sobre esse estilo de código eu não me interessa qual é o estilo de código. Eu só quero que todo mundo siga o mesmo. Tipo, consistência é importante. Você pegar uma base de código, cada arquivo está escrito de um jeito diferente, é bem ruim. Você não sabe como é que você vai escrever o código. Então, você tem um linter que simplesmente coloca um estilo qualquer, para mim já está ótimo. E agora sim, a parte principal de teste.
Eu vou só copiar e colar também, porque isso aqui depende do que você está querendo testar. O foco não é explicar como escrever teste em Python ou algo assim. É só para falar que é importante ter teste. Então, eu vou seguir o exemplo que foi publicado no tutorial do FastAPI. Então, só seguindo a documentação do seu framework, você vai achar boas práticas para testar. Seja lá qual for. Se quiser usar o Flask da vida, ou se estiver mexendo com o Node e quiser usar o Express da vida, cara, tenho certeza que vai ter uma sessão de teste bem grande, dando exemplo de como você quebrar sua aplicação antes de quebrar em produção. E eu vou rodar o FMT. Beleza. Bom, aqui o teste é simplesmente para ver se o retorno é de fato o que ele está esperando. Ele quer retornar um JSON válido. E o status code, se você sabe como é que funciona o protocolo HTTP, você tem o número que é retornado pelo servidor. Então, no response, na resposta do servidor, ele vai te dar um código. 200 quer dizer que está tudo certo. 404 é que não encontrou. Esse você deve conhecer. 500 é deu ruim, a gente nunca te dizer o quê. Que tipo, deu problema interno dentro do servidor e ele não cuspiu nenhum log. E 400 é quando a culpa é sua. O cliente fez uma requisição errada. Então tá. Então beleza. A gente tem o código, mas como é que a gente testa? No caso específico do FastAPI, ele pede para colocar essas duas dependências. Eu estou literalmente só copiando e colando. Se vocês quiserem entender o que está acontecendo, é só verificar a documentação do FastAPI. Tem detalhado lá. Mas, de novo, dependendo do que você estiver fazendo, você segue a documentação do framework que você estiver usando. E eu vou criar mais um target no Makefile que vai ser para teste. Aí vocês perceberam que eu não estou explicando como é que funciona o Makefile, né? Também eu acho que está bem fora do escopo, mas a ideia é, você escreve make espaço o nome do argumento aqui. E ele vai ter as dependências sendo executadas em cascata. Então, por exemplo, para eu poder rodar o teste, eu preciso ter o venv. Então, toda vez que eu escrever teste, ele vê se o venv já foi executado. Então, essa aqui é a ordem de dependência. Então, se não tiver o venv, ele cria o venv. E se já tiver, ele ignora e ele executa o teste. Então, por exemplo, o FMT, como é que ele funciona? O FMT executa o lint, e o lint ele vai depender do roof, que é o binário instalado lá dentro. Se ele não encontrar o roof, ele vai... venv roof, ele vai instalar o roof. E para instalar o roof, você tem que ter o venv. Aí, se não tiver... Enfim, aí você gerou a cascata de dependência aqui, isso tem praticamente um grafo que vai ter uma folha no final. Nossa, agora eu me senti na faculdade. Mas isso eu tô fazendo piada, mas é importante pra caramba, tá? O que eu tenho de dor de cabeça eu tenho que explicar o que é um grafo. E aí eu tenho que explicar máquina de estado. Cara, é importante. Leve esse negócio a sério que... Não máquina de estado em si, mas coisas que usam o máquina de estado, tipo o grafo. Bom, beleza. Então, eu vou só rodar os testes e eu vou depois falar de container. Então, make, teste. Isso aqui ele só vai fazer uma validação. Tem um framework chamado PyTest, que está rodando aqui no fundo. Ele permite que você colocar decorators para filtrar testes, grupos de teste. Então, você pode falar, eu quero que esse aqui teste tal feature do meu projeto, tal funcionalidade. Você pode colocar um marcador nele, que é um marker, o nome literalmente é marcador, do PyTest, que não tem aqui, mas enfim, que você pode começar a agrupar. Então você pode falar, eu quero que esses testes aqui sejam executados toda vez que eu estou mexendo com o sistema de autenticação. Eu quero que esse outro marcador aqui vai ser só para cenário onde eu estou trabalhando com cadastro de usuário, por exemplo. E você começa a organizar com markers para separar tudo que você precisa, isso se você tiver funcionalidade espalhada. Mas se você tiver testes que são em cascata, tudo agrupados na mesma classe, aí você não precisa usar marker, você pode usar tipo class, por exemplo. Mas, enfim, de novo, a apresentação não é para aprofundar nas ferramentas, é para falar que as ferramentas existem apenas. Mas o PyTest é muito flexível. Você pode testar qualquer coisa, fazer testes tanto de unidade quanto de integração, de maneira bem versátil com ele. Então, beleza, vamos pensar num jeito que vai dar errado. Se eu escrever aqui Olá Mundo, sem acento, e eu executar, ele deu erro. Porque o teste é justamente fazer um assert de que o Olá Mundo é igual ao Hello World. E não é verdade. Então eu vou só mudar o teste, em vez de mudar ali, ser Olá Mundo também. Se eu executar de novo, foi. Então por que isso aqui é importante? Imagina que você tem alguma coisa que está batendo no banco de dados, você está fazendo parser de alguma coisa, tem algum tipo de condicional que você tem que ter uma estrutura.
Você pode, por exemplo, fazer a validação de esquema de banco de dados, dessa maneira, se você quiser fazer teste de integração. Você bate no banco, verifica se a estrutura que está retornando é de fato com o esquema que você está esperando e tudo mais. Por exemplo, isso é um cenário muito comum quando você tem a galera que está mexendo com um monte de join em um time e o cara está consumindo outro, e os dois não conversam. Você pode escrever um teste para que forçar todo mundo a conversar. Deu pau, não sei porquê, todo mundo vai no mesmo PR, pull request no GitHub ou merge request no GitLab, e a galera discute lá que o teste está quebrado, por quê? Bom, essa aqui é a seção então de qualidade de software. Agora vai ser containers. Bom, funciona no meu computador e seria bom funcionar de todo mundo, especialmente no servidor. Seria muito ruim se uma pessoa usando Mac escrevesse a aplicação para Linux, fizesse deploy no Linux e tudo desse errado. Não que eu tivesse feito isso. Enfim, é bom testar as coisas. Container pode ser uma boa maneira para isso. Containers são, na prática, um isolamento do sistema de arquivo, e para quem manja de como que o kernel Linux funciona, meio que tudo é arquivo, é a frase comum de todo mundo que mexe com Linux. Então, se você souber o que está fazendo, você consegue ter um grau de isolamento bem grande só com isso. E se você souber modificar o kernel para ter certas respostas sendo bloqueadas, você consegue ter mais isolamento ainda, que é o que a gente chama de namespaces e cgroups. Você consegue criar pequenas bolhas dentro da sua bolha. Então, você pode criar tipo, uma bolha limitada e criar ainda bolhas mais limitadas dentro dessa bolha limitada até você ficar satisfeito com o nível de isolamento que você tem. Isso serve tanto para sistema de arquivo mesmo, tipo só arquivo, mas também para coisas que você usa para acessar a rede. Então, você pode ter interface virtual de rede tendo isolamento também e por aí vai. Então, se você consegue brincar com kernel, você consegue fazer qualquer outra coisa. E os containers Linux, especificamente, container no Windows é outro rolê, permite um grau de isolamento muito grande por padrão. Então, se você executar os comandos rootless, e é por isso, inclusive, que eu estou usando o Podman aqui, o Docker também funciona no modo rootless, mas o Podman ele já vem pronto. Você só instala, usa e acabou. Eu não vou também explicar o porquê disso, mas se vocês quiserem entender o porquê da segurança de executar no modo rootless é tão importante, é só pesquisar Podman Rootless Mode, ou mesmo do Docker, e ver a documentação sobre isso. No Podman, especificamente, você tem uma outra camada de segurança, que é o SE Linux, que quem mexeu com Linux da, sei lá, o CentOS, Fedora, RHEL, provavelmente odeia. Isso é ótimo, porque todo mundo odeia, inclusive quem está atacando. Então, é para ser difícil mesmo, e é para ser chato, e é para não dar nenhum tipo de resposta útil. Quanto mais resposta útil, mais instrumento você tem para criar uma automação para identificar ataques. Então, eu acho que o ferramenta podia ser um pouco mais fácil de entender, acho, mas a parte de ser difícil é para ser difícil mesmo. É por design. Então, beleza. A parte de build container. Bom, eu vou pegar a imagem do Docker Hub, então é por isso que tem o docker.io aqui. E como eu estou usando Podman, dessa maneira me permite baixar as coisas do Docker Hub, mesmo usando Podman. Então, esse vai ser meu novo arquivo. Eu vou só copiar e colar. Dando um overview do que está acontecendo aqui, eu estou pegando essa imagem aqui, que é o Alpine Linux. Se você não gosta do Alpine, você pode colocar o Ubuntu aqui. Opa! Ubuntu, Fedora, enfim. Mas aí você tem que reescrever os comandos aqui de acordo. O Alpine eu gosto porque ele só é minúsculo. Então, se você quiser diminuir a superfície de ataque, é uma opção melhor também. Quanto menos coisa você colocar, melhor. Então, beleza. Eu vou instalar o pip. O Python é a dependência do pip. Então, quando eu instalar o pip, ele já vai instalar o Python. Eu vou criar um diretório para a minha aplicação aqui. Eu vou copiar dois arquivos, o main.py e o requirements.txt. São as duas coisas que eu preciso. Eu tenho que instalar as dependências e eu tenho que executar a minha aplicação. E é isso. Então, eu vou executar isso aqui e vamos ver o que acontece. Então, Docker não, Podman, build, -t, test, -f container file, e o meu contexto é onde eu estou. Então, isso aqui ele vai criar uma imagem de container. Então, como eu falei, container é uma bolha, e ele tem o disco dele. O que a gente está construindo aqui é o disco. Então, a gente está criando... todo mundo faz a comparação como se fosse uma máquina virtual. Não é, mas é uma boa maneira de explicar da primeira vez. Você tem uma bolha, finge que é uma máquina virtual, você está instalando as dependências lá dentro, instalando tudo que você precisa para rodar a sua aplicação, e você executa essa máquina virtual com a sua aplicação. Existem jeitos decentes de trabalhar com máquina virtual efêmera. Você tem soluções de micro VM, por exemplo,
Então, por exemplo, o AWS Lambda da Amazon, da AWS, é basicamente isso. Você tem uma micro VM para você ter uma camada de isolamento a nível de hypervisor. Então, você tem a sua CPU lá já entregando instruções de virtualização para você ter nível de segurança dedicado a nível de virtualização, instrução de CPU. Mas em cima disso, você vai ter mais o isolamento do sistema Linux rodando em container e depois você roda sua aplicação. Ou seja, tem aplicação dentro de um container, dentro de uma máquina virtual, rodando no bare metal. Bare metal é o hardware físico, a coisa física mesmo. Então, container não é melhor que VM e nem o contrário, não tem nada a ver. São coisas que fazem coisas diferentes, para situações diferentes. Se você quiser fazer coisa igual, também dá, mas... Enfim. Ok, construir a aplicação. E agora é executar. E para isso eu tenho também mais comandos no Makefile. Então vocês viram que eu executei o comando na mão. Eu escrevi podman, build, depois coloquei o nome, coloquei o container file, tudo mais. Ter o Makefile ajuda porque todo mundo pode usar o mesmo comando. Então, deixa eu vir aqui no Makefile, colocar mais coisa aqui. Então, eu vou começar a colocar comentário aqui. Container build, linter, e aqui vai ser venv. Depois que a gente colocou a nossa aplicação dentro de container, isso daqui deve funcionar do mesmo jeito em qualquer computador. Pode ser o seu computador, pode ser o computador do seu amigo, pode ser o servidor de produção. Todos eles deveriam ter o mesmo comportamento. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou colocar o make run debug. A gente consegue ver o que está acontecendo aqui. O comando é printado. Então você vê... volta aqui. Aqui, ó, podman run --rm, quer dizer que o container vai morrer logo depois que ele sair. A porta que eu estou fazendo forward é meio complicado. Por causa de eu estar usando Mac, eu tenho que usar uma porta acima de 30.000. E é isso. E ele está redirecionando a porta 38.000 para a porta 8.000 do meu container. Desculpa, Flávio. É isso. É que é longa a explicação. Enfim, se vocês quiserem entender como que funciona o sistema de segurança para permitir portas em certas faixas do Mac, instala o FreeBSD e tenta ler a documentação. É tudo open source. Inclusive, os caras receberam uma boa grana da União Europeia. Então, eu fiquei muito feliz. Aliás, eu não sei se é da União Europeia ou só de algum país especificamente da União Europeia. Mas os caras receberam um bom funding para continuar o trabalho deles. Então, enfim, FreeBSD é uma boa maneira se vocês quiserem entender como é que funciona o macOS. Mas, enfim, por causa do que eles decidiram lá, você tem que escolher uma porta acima da faixa dos 30.000. Então, eu estou redirecionando a porta 38.000, TCP e UDP também, enfim, para a porta 8.000 do meu container. E na porta 8.000, como vocês podem ver aqui, eu subi o servidor. E ele escuta qualquer IP. Que é esse 0.0.0.0, quer dizer que é a faixa de IP que ele ouve, que é basicamente tudo. A máscara, no caso. Então, se eu colocar aqui localhost, 2.3800... foi. Então, foi. O Olá Mundo funcionou. Então, o que houve aqui? Recapitulando. Eu fiz o build. Então, podman build. Construiu com esse nome aqui. Eu vou usar esse nome depois. Eu estou usando essa minha receita, o container file, é isso daqui. Então, o que ele faz é copiar o arquivo main.py e o requirements.txt. E só para eu provar o que está acontecendo aqui, podman ps. Isso aqui vai listar todos os containers que estão rodando. Então, se eu entrar dentro dele, então podman.exec-t, nomes aleatórios. E eu vou entrar com sh. Aqui, eu estou dentro do container. Se eu escrever hostname, está aqui. E se vocês verem, eu estou no Mac, mas agora eu estou com um sistema de operação decente aqui dentro, que é o Alpine rodando aqui dentro. Eu tenho que parar de fazer bullying com o Mac. Tá. E é isso. Então, aqui está rodando dentro e está aqui os arquivos. Então, vocês podem ver que está com o main.py e o requirements.txt. Agora, tem um outro que é o entry point. Eu não vou exatamente falar o que está acontecendo com o entry point. Eu vou só pular, porque eu acho que não vai dar tempo. Então, se der tempo, eu volto e explico. Mas, basicamente, é isso. Eu estou executando a minha aplicação dessa maneira. Todo o código vai estar disponível depois, funcionando dessa vez, no GitHub. Então, qualquer um pode depois clonar e usar à vontade. Eu consigo deixar depois mais referência à documentação, se vocês quiserem.
Então, beleza. Esse aqui é o geral sobre, então, de container. Então, mais um tópico que foi abordado. CI/CD pipelines, eu vou ver se eu deixo no final agora. Eu acho que não vai dar tempo, mas tem um exemplo completo de um outro projeto open source que eu peguei e fiz uma versão para rodar dentro de container dele. Aqui, ó. Esse daqui é o código. Ele está rodando a pipeline no GitHub Action para fazer um build de uma imagem. Então, é muito parecido com o que eu tenho. Vocês vão ver aqui embaixo que eu estou só chamando o make de novo para fazer o build. A única diferença é que ele tem aqui em vez de build, ele chama release build. Então tem as boas práticas aqui. Se vocês quiserem um projeto maduro mesmo para poder ver, como é que eu faço isso direito, não só fazer funcionar, esse aqui eu acho que é uma boa referência. De novo, a apresentação é muito mais para mostrar que é possível e não para dar boas práticas disso daqui. Então você pode usar o Makefile para auxiliar o processo, pode para fazer o build. E se tiver querendo automatizar todo esse processo, CI/CD é muito bom. Então, beleza, a gente tem a nossa aplicação, está tudo rodando, a gente só quer colocar as coisas para funcionar. O enviar para o Quay é uma solução, assim como o Docker Hub, ele é gratuito para imagens públicas. Tem questão de, competição. Eu sou da Red Hat, então eu uso o Quay porque, sim, eu gosto, mas, pessoalmente eu gosto, mas é porque eu já estou acostumado, né? É a ferramenta que eu já uso no dia a dia. Então, não necessariamente eu estou falando para usar esse especificamente. Você pode guardar a imagem de container dentro do GitHub, você pode colocar a imagem de container dentro do GitLab, inclusive no laboratório a gente usava isso, há sei lá quantas eras atrás. Então, você tem bastante opção. E, bom, como que essa imagem então chega aqui? O código que faz o envio para o Quay é o do Makefile aqui. Então, vocês podem ver o push. Ele vai pegar a imagem, se tiver com o mesmo nome, ele faz o push. Então, o nome é esse daqui, quay.io, o meu usuário, e depois o nome do projeto, que é Secomp 2024 Unifei. E, basicamente, é o nome que está aqui, ó, aqui em cima. Aí vocês podem só ver a documentação do Quay, para saber como fazer. Eu não vou falar especificamente porque cada lugar vai ser diferente. Se você quiser mexer com o GitHub Action, você vai ter que usar o registry deles para isso, então, enfim. Não tem sentido explicar para um. Você vê do seu registry que você vai querer usar e você segue a documentação dele. E, bom, o que eu gosto muito do Quay é que tem o scanner de segurança integrado. Então, vocês podem ver que eu tenho zero problemas de segurança nas minhas dependências. O que é ótimo. Bom, é isso. Então, agora a gente só vai fazer o deploy. Então, ok, só quero colocar isso para rodar e eu quero que a apresentação acabe porque eu quero fazer outra coisa. Então, beleza, eu já vou terminar, prometo. Rapidinho. É só executar então o OpenShift. Eu já tenho isso aqui rodando. Eu recomendo pra caramba agora. Eu tô fazendo propaganda da Red Hat, mas é porque, cara, se eu soubesse que isso aqui existia na época que eu estava estudando, ia ser tão melhor na minha vida. Porque os caras oferecem máquinas gigantes, de graça, e você só usa. E depois ele só desliga tudo e você tem que ligar de novo, mas você não tá colocando o servidor de Minecraft pra ficar rodando direto. É pra você rodar o seu projeto, desligou, no dia seguinte roda de novo. Cara, eu tenho um home lab na minha casa, e, um monte de... Eu tenho uma mini, sei lá, um mini data center na minha casa. Aquele negócio é caro pra caramba, é muito caro. Eu não recomendo. Eu faço porque dá dor de cabeça mesmo, eu aprendo com isso, mas é um ralo de dinheiro. E você pode usar muitas dessas coisas de graça pelo developers.redhat.com. Então, se vocês quiserem ter uma boa referência do que é usar ferramentas de ponta, cara, developers, eu recomendo pra caramba. É de graça, só fazer conta aqui. Vocês podem instalar o RHEL também em máquina virtual, se vocês quiserem brincar com isso. E você pode subir um servidor OpenShift interno. E para tudo que vocês quiserem usar, praticamente para rodar local, ou mesmo, coisas que vocês queiram colocar em produção mesmo para testar, vocês podem instalar. Então, com a conta gratuita que você tem do Red Hat Developer, você consegue ter licença para rodar o OpenShift. Se quiser rodar o RHEL, à vontade. Então, cara, é uma ferramenta muito maneira. Enfim, agora eu quero só executar isso daqui. Então, eu vou na versão serverless. Aqui, o único requisito para poder rodar a aplicação em modo serverless, eu vou deletar isso aqui, é que a porta que está sendo executada dentro do container seja dinamicamente criada a partir de uma variável de ambiente chamada port. Se isso não fez sentido para você, é básico de Linux, então é só estudar Linux. É variável de ambiente, basicamente como funciona,
e como definir variáveis de ambiente e consumir elas, seja usando Python, Bash e qualquer outra linguagem. Então, como que ela funciona? Aqui eu coloquei o valor port e eu coloquei o valor default dela, coloquei como 8.000. E aqui, em vez de executar o Python assim, o que eu fiz foi executar o /app /entryPoint.sh, e nesse script eu estava consumindo essa variável de ambiente, e só que se ela tivesse um valor diferente, eu usava um valor diferente. Então, por padrão, ela seria 8.000. Mas se ela tivesse algum valor diferente definido por quem está executando isso, no caso o OpenShift, ele ia usar essa variável diferente. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, bom, como é que eu faço isso então? Só criar um serverless. Olha o nível de simplicidade. Dentro da parte de serverless aqui, você pode só trocar a imagem. Eu vou apagar essa aqui de exemplo, eu vou colocar a minha. Eu vou copiar e eu vou colocar lá. Não, aqui não, aqui. Eu vou colocar create. Ele vai falar que tem um monte de problema de segurança, eu sei. Não é uma apresentação de boas práticas. E quando a aplicação estiver funcionando, ela já está disponível. Olha só, vocês podem copiar esse link aqui e usar à vontade. Então, esse aqui foi um exemplo completo de como criar uma aplicação web, instalar todas as dependências, colocar em container, usar um registry e colocar para funcionar. É só para vocês saberem que existe, não é para vocês saírem daqui entendendo como fazer. Só vocês saberem o que colocar no Google e pesquisar depois. Então, espero que vocês tenham curtido. Para mim, isso aqui foi alguns anos quebrando a cabeça no laboratório, aprendendo essas coisas. Bom, finalizando, esse é o fim. Em Curitiba não tem açaí bom. Eu fiquei impressionado que eu voltei para cá e tem açaí para todo lado agora. E esse foi o resumo. Então, como criar uma aplicação, configurar a ideia, configurar linter e tests, fazer o build e depois fazer o release e deploy. Eu espero que vocês tenham curtido e se tiverem alguma pergunta, agora fiquem à vontade. Obrigado.